Então vamos para o víscero-crânio. Tá? O víscero-crânio, que é muito mais fácil, apesar de ter mais ossos, ele é muito mais fácil da gente entender. Porque não vai ter essa quantidade de acidente anatômico, é basicamente identificar os ossos, porque eles são muito pequenos, os ossos do víscero-crânio. Então, quando a gente fala em víscero-crânio, a gente está falando de quantos ossos? 14 ossos. E a gente está falando de ossos que formam a face. Então, se são ossos que formam a face, qual a melhor vista que eu tenho para ver esses ossos do víscero-crânio, né? Uma vista anterior, olhando de frente. Eu consigo ver eles quase que na sua totalidade, de forma bem clara mesmo, tá? Porque como são ossos da face, então a gente vai observar esses ossos basicamente daqui para baixo. Então esses são os ossos do víscero-crânio, que são 14 ossos, tá? Alguns vão ser pares, outros ímpares. Grande maioria aqui vai ser ossos pares, isso aí, grande maioria. Então vamos começar pelos ossos nasais, tá? Já começo no plural, né? Então vamos colocar aqui, ó, nasais. Já coloquei que ele é par. Classificação. Como é que a gente vai tratar esses ossos do víscero-crânio? Vamos classificar tudo como irregular. Tudo irregular. Tá? Com exceção do quê? Com exceção da maxila. Porque a maxila vai ser o quê? Pneumático. É um osso grande, né, que foge um pouquinho do padrão dos outros ossos do víscero-crânio. Um osso grande que tem uma cavidade com ar. Então, a maxila a gente coloca como pneumático e os demais ossos a gente coloca como irregular. Beleza? Acho que já facilita bem. Já facilita bem. Tá? Então, ossos nasais constitui o quê? A base óssea do nariz. A parte de cima do nariz. O contato de toda a cartilagem do nariz com o osso. Está aqui. Ossos nasais. Separado por uma sutura. Sutura internasal. Tá vendo? Você já, pelo palpite, né? Você já adivinhou o nome da sutura. Sutura internasal, porque é uma sutura que está entre os ossos nasais. Por que o nosso nariz ele tem que ser formado basicamente por cartilagem e por pouco osso? Porque o nosso nariz precisa de ter uma certa maleabilidade. Precisa de movimento. Porque o fato de você movimentar o nariz, né, abrir e fechar a asa do nariz, isso influencia na pressão do ar. Então facilita a entrada, facilita a saída do ar. Você observa, por exemplo, quando você precisa de muito oxigênio, está fazendo uma atividade física intensa, você logo observa o tórax, né, expandindo e contraindo de forma bem rápida e a asa do nariz o quê? Abrindo e fechando, abrindo e fechando. Significa que o indivíduo está com dificuldade respiratória ou está precisando de muita oferta de oxigênio. Tá? Então, por isso que é importante que o nariz seja feito basicamente de cartilagem. Mas tem um apoio ósseo, que é o osso nasal. Muita gente não gosta dele por questão estética, vai lá e tira. Eu comentei com vocês até que lutador de boxe tira por fraturas repetidas nesse osso. Então tem muito lutador de boxe que não tem osso nasal. Simplesmente tira cirurgicamente. Né? E muita pessoa tira só por estética. Por estética as pessoas fazem mutilações no corpo, né? Tira a costela, né? A Andressa Urach, naquela época lá, que ela teve o problema lá, ela falou que ia cortar as falanges distais do pé, não falou, né, com essas palavras, mas ia cortar as falanges distais porque ela calçava muito, ela queria ter um pezinho menor. Olha que ponto as pessoas chegam, né? As pessoas chegam a ponto de cometer mutilações no próprio corpo por um benefício estético. Ah, se eu retirar os 2 últimos pares de costela, eu vou ficar com a cintura fina. A Tati Quebra-Barraco fez isso. Né? Pega uma foto dela, veja como é que ficou.
Hã? Shakira, né? O pessoal fala da Paula Fernandes, né? Não sei, a Paula Fernandes nega. A Paula Fernandes nega. Como é que se chama aquilo que é fina cintura também, né? Como é que chama? Espartilho? Corselê, né? O pessoal apertava tanto aquilo que lesionava vísceras abdominais e, por vezes, muitas mulheres morreram por conta desse corselê. Muito apertado e lesiona. Principalmente baço e rim são órgãos muito afetados, que são órgãos que... Gente, é uma coisa impressionante, só você tendo acesso ao corpo ali para você ver. O baço, só o fato de você segurar o baço na sua mão, ele desmancha na sua mão, de tão frágil que ele é. De tão frágil que ele é. Essa região do nosso corpo, aqui, ó, lateral esquerda, é extremamente sensível. Um golpe aqui, um trauma nessa região aqui, vai ter uma lesão de baço. E essa questão do baço, uma das funções do baço é acumular sangue. Ele funciona como reserva de sangue. O baço é igual uma esponja, né? Muita gente carregava água antigamente, né, em esponjas. É uma boa forma de você acumular água. O baço, ele faz isso com sangue. Ou seja, ele acumula sangue ali dentro. Se por acaso você entrar num choque hipovolêmico, estou perdendo sangue, você tem um estoque extra de sangue dentro do baço. É como se fosse um jogo de videogame, uma vida extra, né? É uma reservazinha de sangue que você tem. É um cogumelo do Super Mario, isso aí. É isso aí. Então ele é cheio de sangue. Uma lesão no baço, você vai ter uma hemorragia abdominal extensa. Então, vamos lá. Ossos nasais, ossos pares, né? Tá aqui, constitui a base do nariz e são ossos integrantes do víscero crânio. Paralelamente a ele, eu tenho os ossos lacrimais, certo? Então, aqui, ó, bem medialmente nas órbitas, eu tenho os ossos lacrimais. Então, aqui eu tenho os nasais, aqui eu tenho os ossos lacrimais. Então, a gente já coloca no plural também, porque são ossos pares. Lacrimais. Ossos pares, localizados dentro da órbita. O que está sobre ali os ossos lacrimais? A glândula lacrimal. Glândula lacrimal que produz o quê? Lágrima. Qual a função da lágrima? Isso, lubrificar o olho, né? Então a função da glândula lacrimal é produzir a lágrima que lubrifica o olho. E a função da pálpebra é fazer o quê? Espalhar essa lágrima pelo olho, para ele sempre ficar lubrificado. Por isso que a gente tem sempre o quê? Que piscar o olho. Sempre tem que piscar o olho. Por mais que você queira ficar com o olho aberto, vou ficar com o olho aberto 5 minutos, não vai conseguir. Porque inconscientemente o seu corpo vai fazer com que você pisque. Porque é necessário para manter o seu olho o quê? Lubrificado. Exatamente. O indivíduo que tem paralisia facial de Bell, né, paralisia do sétimo par de nervo craniano, um dos músculos paralisados é o músculo levantador da pálpebra superior. Então o músculo fica paralisado. Não consegue o quê? Piscar. Então, a pessoa que tem paralisia facial, ou tem que movimentar com o dedo a pálpebra, ou tem que fazer uso de lágrima artificial. Colírio, fica lá, para evitar o ressecamento. Isso aí. Mas depois volta, né? Depois que a agressão termina, a paralisia facial, geralmente a pessoa fica bom, né, da paralisia facial. Fica quase 100%. Fica um resquício outro, mas quase 100%. Ossos lacrimais são 2. Os par, né, do víscero crânio, que está aqui medialmente a órbita. Beleza. O que mais que a gente tem? Vamos abrir um pouquinho. Os ossos que formam a maçã do rosto, que são os ossos zigomáticos. Vamos colocar no plural. Ossos zigomáticos, que são 2. 2 ossos zigomáticos, um de um lado, outro do outro. Vários músculos da face, que músculo depois a gente vai ver também, tem músculo da mastigação, que movimenta a mandíbula.
e músculos da face, que estão relacionados diretamente com a nossa expressão facial. Vários músculos estão presos aqui no osso zigomático. Ele é importantíssimo para isso, tá? Então, além dele dar forma arredondada aqui para a região da bochecha, da maçã do rosto, ele serve muito para fixação de músculo. Então, vários músculos se prendem ao osso zigomático ali. E aí a gente vai e desce um pouquinho e a gente chega na maxila. Maxilas, mas não é uma coisa só, não estou vendo uma coisa só aqui? Cadê a sutura separando? A maxila é par ou ímpar? Se eu estudo só naquela visão anterior, eu caio do cavalo. Agora eu olho essa vista inferior aqui, olha o que eu vejo aqui de forma bem clara. Uma sutura separando a maxila em duas. Então são, no caso, não é maxila, e sim maxilas. Então, vamos lá. Maxilas. Osso par. Antigamente era maxilar, né? Tinha um R. Aí para vender livro, tira o R. Aí vende livro, edição nova. Né? Então é aquela história que eu falei, uma diferençazinha ou outra para você atualizar. Por isso quando me falam, Maxwell, você indicou comprar o livro do Sobota, está R$800 o livro do Sobota, não vou comprar não. Mas apareceu uma versão aqui de 15, 20 anos atrás, posso comprar esse livro? É a mesma coisa, pode. Vai pagar R$100 às vezes no OLX. No sebo, nossa, eu comprei os meus livros tudo pela OLX. Todos, R$50, R$40, R$30. No meio da rua você vê relíquias, às vezes perdidas ali, que vale muito a pena. Livro que você vai carregar para a vida toda. Entendeu? Pô, R$30, o que vale R$30 hoje em dia, né? Então, maxila são duas. E é muito importante que na maxila está preso os dentes. Está preso os dentes. Quantos dentes estão presos na maxila? 32? Meu Deus, é muito dente. 16, metade. 16 está na maxila e 16 está na mandíbula. 32 dentes ali vai ficar bem... Vai ser uma anomalia, Pode acontecer, isso aí. É muito dente, né? Então, eu tenho preso aqui na maxila 16 dentes. E o ponto de encaixe dos dentes na maxila é o que a gente chama de alvéolo. Então, cuidado. Muita gente acha que alvéolo é a estrutura que tem só no pulmão lá, que faz a troca gasosa, hematose e tal. Não. Tem o processo alveolar ou alvéolo dental ou dentário, que é o encaixe perfeito ali dos dentes na maxila. Aqui, ó, os alvéolos. Tanto que quando a gente perde o dente, logo esse alvéolo o quê? Ele fecha. E no osso mesmo, fecha mesmo. Tanto que quando a gente pega uma ossada lá no ML que não tem alvéolo, a gente logo pensa o quê? O indivíduo é o quê? Velho. Não necessariamente. O indivíduo não tinha dente. Não necessariamente ele é velho, né? Porque tem muita gente nova que não tem dente. A gente vê isso no ML de forma absurda. As pessoas não cuidam dos dentes. É uma coisa impressionante. Pessoas novas, jovens, com 30 anos, 20 e poucos anos aí, faltando diversos dentes. Tá? Então, os alvéolos são os encaixes, né? A região onde se encaixam os dentes. Tanto que eu vou ter alvéolo tanto na maxila quanto na mandíbula. Eu vou ter alvéolo aqui em cima e aqui embaixo. Tá? Na parte da maxila e da mandíbula. O que mais que eu vou ter aqui de importante? Os forames, né? Como é que se chama esses forames?
Forames infraorbitais, né, que estão localizados abaixo da órbita. Então, os forames infraorbitais estão presentes na maxila. Os forames supraorbitais estão presentes no osso frontal. Desci mais um pouquinho, fui um pouquinho para trás agora, ó. Cheguei agora nesses ossos aqui, ó, que são os ossos palatinos. Quantos são os ossos palatinos? 2. 2 ossos palatinos. Não confundir ossos palatinos com palato duro. Céu da boca, parte de cima da boca. Não é céu da boca é, né? É a região do palato duro. Certo? Por que palato duro? Porque essa região da maxila, mais essa região dos ossos palatinos, constitui a parte óssea da região superior da boca. Agora, se existe palato duro, existe palato mole. Na parte mais de trás eu tenho musculatura, onde fica lá a campainha, a úvula, né? Ali atrás, a parte muscular é palato mole. Então, palato duro é constituído pelo quê? Por quantos ossos? 4. 2 maxilas e 2 palatinos. Então, isso aqui é o palato duro. Então, não confunda palato com palatino. Palato é a união de 4 ossos. Palatinos são 2 ossos do víscero crânio. Certo? Quantos ossos já foram? 10. Então, quer dizer que a maioria dos ossos do víscero crânio são ossos pares. Vamos lá, tem mais um osso par aí. As conchas. Olhando de frente, eu vou ver aqui, ó, 2 estruturas aqui. São as chamadas conchas nasais inferiores. Vou escrever aqui. Conchas nasais inferiores, que são ossos pares. Localizados dentro da abertura piriforme. Ah, mas se tem a inferior, tem a média e tem a superior. Tem. Mas que fazem parte de outro osso, que fazem parte do etimoide, está mais lá para cima. Tá? E essas conchas nasais são recobertas por muco. O muco na cavidade aérea é importante? Muito. É muito importante você inspirar pelo nariz? Muito. Certo é você inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Inspira, expira. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Por que eu devo inspirar pelo nariz? Por 3 motivos. Filtra, aquece e deixa o ar mais úmido. Quem filtra o ar? O pelo que está na cavidade nasal. Né? Oi? Já era, né? O fumo destrói pelo e depilação destrói, tira o pelo, tira essa proteção. Porque filtrar o ar é muito importante, porque ele impede que impurezas cheguem até o seu pulmão. E até mesmo bactérias. Então, para quem fuma, por exemplo, às vezes só o fato de você parar de fumar, você já evita de ter infecções respiratórias repetitivas, constantes. Depilar nariz. Quantas pessoas eu já conheci que depilavam o nariz e começavam a desenvolver
infecção respiratória, porque perdi essa proteção inicial. A pessoa coloca cera mesmo e tira os pelinhos da entrada do nariz. Ah, para só, né? Não precisa fazer trança, né? Não precisa, não há necessidade de fazer trança. Mas também não precisa tirar tudo. É uma proteção, deixa um pouquinho ali, né? Um pouquinho, é uma proteção. E o muco é que vai aquecer o ar e deixar o ar mais úmido. Ou seja, o ar ele vai chegar limpo, aquecido e umidificado dentro do seu pulmão. Se você inspirar pelo nariz, inspirou pela boca, isso não acontece. Então, as conchas nasais são recobertas por muco. E aí eu entro em outra polêmica. Bom que está no final da aula, eu adoro uma polêmica. O muco é uma secreção ou uma excreção? Que beleza, adoro uma turma dividida. Adoro uma turma dividida. Fala. Secreção. Tudo aquilo que tem utilidade para o seu corpo é uma secreção. Aquilo que não tem utilidade é uma excreção. Pronto. Já ajudei vocês aí em vários outros aspectos, em vários outros sistemas. Tem utilidade? Secreção. Não tem utilidade? Excreção. Perfeito? Tanto que, por exemplo, o nosso principal sistema excretor que a gente tem é o sistema urinário. Ele coloca para fora aquilo que não interessa mais para o seu corpo. Pum! É a excreção. A urina é uma excreção? Sim. Está colocando para fora do corpo aquilo que não interessa mais. Excreção. Tem gente que faz urinoterapia, né? E bebe aquilo, fala que vai curar a doença, cura câncer, cura não sei o quê. Sei lá. É? Que faz o quê? Jogava urina no machucado. É, tem presidente até perguntando sobre o Golden Shower, né, na internet. É uma coisa impressionante, né? É a curiosidade sobre a urina, né? É uma coisa impressionante. Então, não tem utilidade? Excreção. Tem utilidade? Secreção. Pronto, chegamos a quantos ossos? 12 ossos. São todos os ossos que a gente falou, eles são pares. Na realidade, vai faltar 2 ossos ímpares. Um que a gente já falou, que é o vômer, né? A gente até falou que ele é um osso que entra em contato lá com quem mesmo? Com o etimoide, forma o que mesmo? O septo nasal, perfeito. Então a gente falou, a gente já localizou o vômer, está aqui, ó, entre as conchas. Como a gente pode classificar esse osso? É regular. Lembra que eu falei? Classificação de osso irregular. É aquele osso que não tem uma forma aparente. Né? Ele não está ligado a tendões, é um osso que não tem uma cavidade com ar, e você mal consegue determinar comprimento, largura e espessura, que é o caso da mandíbula. A mandíbula é um clássico osso classificado como osso irregular, certo? Agora, o que a gente pode observar na mandíbula é que a mandíbula também, assim como a maxila, possui os processos alveolares. Ah, o que são os processos alveolares? O encaixe dos dentes. Então, os processos alveolares ou alvéolos estão presentes tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, na maxila a gente tem aqui, ó, nessa visão, nesse crânio, a gente consegue ver perfeitamente os alvéolos da maxila e aqui embaixo os alvéolos da mandíbula. Tá? Então, tem 16 dentes articulados aqui na parte superior e mais 16 dentes articulados na parte inferior, totalizando 32 dentes. Processos alveolares ou simplesmente alvéolo. Vou escrever aqui, ó. O encaixe aqui, o espaço processos alveolares. Porque pode surgir alguma pegadinha com relação a isso na prova. Porque alvéolo, logo, a gente sabe que tem aonde?
na estrutura terminal das vias aéreas, né, os alvéolos pulmonares, onde acontece a hematose, a troca gasosa. Né? Então a gente conhece os alvéolos no pulmão, mas a gente sabe que também pode ser mencionado o tal dos processos alveolares ou alvéolos dentais, tanto na mandíbula quanto na maxila. Tá? Então não se esqueçam disso. Agora, a mandíbula, o que mais é importante na mandíbula? O encaixe da mandíbula em um outro osso do crânio. Tá? A mandíbula se articula com qual osso? Temporal. Qual acidente anatômico do osso temporal se articula com a mandíbula? Quem lembra disso? Vamos tentar buscar essa imagem? Vamos tentar buscar essa imagem. Se a gente pegar aqui, ó, o crânio numa vista inferior, olhando aqui por baixo, eu vou ver uma região que é exatamente o ponto de encaixe da mandíbula, chamada de fossa mandibular. Então, cuidado com alguma banca que possa ser tendenciosa com alguma pergunta. A fossa mandibular é um acidente encontrado em qual osso? Alternativa A, mandíbula. Não é mandíbula, temporal. A fossa mandibular é o acidente do temporal, no qual se articula a mandíbula. Às vezes uma pergunta pode ser muito tendenciosa, tá? Então é aqui, esse encaixe, com essa outra imagem aqui melhor, que vai formar a famosa articulação ATM, a articulação temporomandibular. Então, a única articulação móvel do crânio é essa daqui, o encaixe da mandíbula com o osso temporal, chamada de ATM, articulação temporomandibular, articulação entre o osso temporal e a mandíbula. Certo? Única articulação móvel. As demais articulações encontradas no crânio são classificadas como articulações imóveis. Não possibilita nenhum movimento. Certo? Agora, qual que é o nome do acidente anatômico da mandíbula que se articula com o osso temporal? Não. Deveria ser, né? Processo condilar. É essa região aqui, ó. Se vocês observarem, processo condilar. Se vocês observarem, o formato que tem a parte mais superior do processo condilar é exatamente o mesmo formato que a gente encontra na fossa mandibular do osso temporal, porque o encaixe é perfeito. Então, é esse acidente anatômico, é essa região da mandíbula que se articula com o osso temporal, o processo condilar. Então, há a união do processo condilar com a fossa mandibular, formando a ATM. Perfeito? Tem um outro acidentezinho aqui na frente que a gente vai chamar de processo coronoide. Agora, deu para perceber que sempre quando é uma elevação no osso, a gente dá o nome de processo. Processo é um dos termos anatômicos que significa elevação no osso, enquanto a fossa, né, e a fóvea são depressões. Ali no dente é processo, mas é um buraco. Sim, sim, sim. Não, mas tem uma pequena elevação aqui, ó. Tem uma pequena elevação aqui, ó, se você observar. Processo é uma partezinha um pouquinho mais alta no osso. Sempre vai ter uma regiãozinha um pouquinho mais alta. Tá? Processo mastoide, processo estiloide, tudo que a gente já viu. E outra coisa, que côndilo é sempre uma parte articulável. Côndilo occipital. Lembra que a gente falou do côndilo occipital? Paralelo ao forame magno. Não é isso? O que se articula ali com côndilo occipital? A vértebra. A coluna vertebral. E a gente vai ver isso hoje. Então, côndilo é uma parte articulável. Processo é uma região mais alta. Fossa é uma região mais baixa. Tá? Então, aqui a gente tem processo coronoide, processo condilar. Mandíbula. O que mais é importante na mandíbula? As regiões da mandíbula.
tá? As regiões da mandíbula. A gente vai chamar essa região da mandíbula de ramo. Se a gente olhar aqui bem, ela faz um ângulo aqui de quase 90 graus. Essa região aqui é chamada de ângulo. Aqui é chamado de corpo e o queixo é chamado de mento. Ou seja, essas são as regiões da mandíbula. Ramo, ângulo, corpo e mento. É ali no ramo que estão inseridos os músculos da mastigação, ou seja, músculos que movimentam a mandíbula. Qual a principal função da mandíbula? Fechar a boca. Para quê? Para conseguir macerar, esmagar, cortar um alimento. Então, os músculos que descem para a mandíbula vêm e se inserem nessa região do ramo da mandíbula. Tá? Tanto que a gente observa aquele animal que tem um poder de mordedura muito grande, por exemplo, um crocodilo, um jacaré, você vê que o ramo da mandíbula desses animais é super desenvolvido, é muito extenso, porque a musculatura que prende ali no ramo da mandíbula é o quê? Uma musculatura extremamente forte, hipertrofiada. E isso faz com que a mordedura desses animais seja imprensa. Um crocodilo fecha a boca, a gente não consegue o quê? A gente não tem força para abrir a boca dele, porque o músculo é muito potente. Um tigre, um leão, um pitbull, um rottweiler, né? São animais que têm o quê? Um poder de mordedura muito forte, porque tem o ramo da mandíbula muito extenso e a musculatura que ali está presa é uma musculatura extremamente forte, tá? Então, o que a gente não pode esquecer são as divisões da mandíbula, que é dividida em ramo, ângulo, corpo e mento. Então, a região mentoniana, mentual ou simplesmente mento, é a região da frente da mandíbula, tá? Que é onde a gente vai encontrar forames, tá? Que a gente vai dar o nome de forames mentais ou mentuais, por onde saem nervos que inervam toda essa região da mandíbula. Por isso que quando alguém recebe uma pancada no queixo, essa pessoa apaga instantaneamente, porque estimula a região do mento, estimula essa região inervada da mandíbula. Para quem gosta aí de UFC, de luta, né? Observa quando o indivíduo leva um direto bem na região do queixo, na região do mento, o indivíduo apaga instantaneamente. É um ato reflexo ao golpear aquele nervo que o corpo se comporta diante daquele acontecimento. Tá? Então a mandíbula não tem nada de muito segredo, tá? A gente tem que saber exatamente isso. Os dois processos, o condilar e o coronoide, as divisões, né? As regiões da mandíbula, que é o ramo, ângulo, corpo e mento, e o encaixe dos dentes, que, assim como a maxila, recebe o nome de processo alveolar ou simplesmente alvéolos dentais. Então, dessa forma, a gente fecha o crânio. Dessa forma, a gente fecha todo o crânio, ou seja, a gente já conseguiu fechar dos 206 ossos do corpo, 22. Olha que progresso. Fazem parte dos 206, mas não são classificados, o martelo, bigorna e estribo, como ossos integrantes do neurocrânio ou viscerocrânio, mas fazem parte também dos 206. O ióide também faz parte dos 206, tá?